Fala galera, como é que vocês estão? Estou muito feliz com a sua presença, não só eu, como toda a equipe da Igreja Batista de Candelária, ficamos muito felizes com a sua presença. E hoje eu queria mostrar para vocês um versículo que se encontra lá em Filipenses, que é capítulo 4, versículo 8. Antes de falar esse versículo, eu queria contar um pouquinho da história do livro Filipenses, né? Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo aos cidadãos da cidade de Filipe, que se encontrava ali no Império Romano na época e ficava ali entre a Ásia, entre as montanhas da Ásia e as montanhas da Europa. E o versículo fala assim, Filipenses 4, versículo 8: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Esse versículo é muito forte, muito interessante, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo, nesse período de pandemia, né? Que muitas vezes a gente acaba pensando em certas coisas, pensando em coisas que talvez não agrade a Deus, né? Mas Paulo está dizendo, ei, fique firme. Pense nas coisas maravilhosas, pense nas coisas puras, pense no que é amável, né? Então, galera, vamos começar a ter esse pensamento, colocar isso na nossa cabeça, que a gente tem que agradecer por tudo que Deus fez conosco e pensar só nas coisas boas. Então, é isso, o versículo de hoje, Filipenses 4:8, espero que tenha tocado o seu coração, né? Como tocou ao meu coração. Fiquem agora com louvor e mais uma vez muito obrigado pela sua presença. Pátria abençoada vou, ansioso peregrino sou, em busca de um feliz lugar, no qual eu hei de descansar. Oh, bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que breve eu hei de atravessar a praia áurea perenal do lindo lar celestial. Comigo vai o meu Senhor, o qual me guarda com amor, de paz inunda o coração e dá-me eterna salvação. Oh, bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que breve eu hei de atravessar a praia áurea perenal do lindo lar celestial. Na vastidão celestial ressoa o canto angelical, pra triunfante multidão, feliz por sua redenção. Oh, bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que breve eu hei de atravessar a praia áurea perenal do lindo lar celestial. Amém. Não tardará, Não tardará, Cristo irá voltar.
para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. não tardará. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você Lá no céu. conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você Lá no céu. conversar com Jesus. Conversar com Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados irmãos e ouvintes. É sempre uma satisfação podermos estarmos aqui nesse momento reunidos, mesmo que virtualmente, para adorarmos a Deus, para dirigirmos louvores a Deus, para agradecer a Deus pelo dom da salvação. Nesta noite eu convido os amados para que possamos meditar na palavra de Mateus 5:3 e discorrermos sobre o tema da bem-aventurança, mais especificamente sobre os pobres de espírito. Meus amados, Jesus ele dificilmente poderia ter anunciado uma introdução mais alarmante para as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você conhece alguém que diria que a pobreza é uma bênção? Eu não conheço. Pessoas com esse tipo de convicção são muito raras, até porque quem é que vai poder garantir que existe felicidade na pobreza? Agur, um sábio de Provérbios, por exemplo, ele reconhece o quanto a pobreza pode ser inimiga da felicidade ou quanto a pobreza pode destruir a liberdade, porque ela pode tornar algumas virtudes impraticáveis e outras impossíveis de se cultivar. Tendo isso em mente, reconhecendo o estrago que a pobreza e a riqueza podem fazer no caráter de alguém, ele escreveu o seguinte trecho lá em Provérbios 30, dos versos 7 a 9. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário para não acontecer que, estando eu farto, te negue, ou que, empobrecido, venha eu a roubar ou profanar o nome de Deus. Perceba que a pobreza, ela não é vista com bons olhos no contexto bíblico, seja no Antigo ou no Novo Testamento. O adjetivo usado no grego, tanto em Mateus como em Lucas, para descrever esse termo pobre aqui usado é pitoucos. Essa palavra ela descreve alguém que não consegue suprir as suas próprias necessidades. Um indulgente, um miserável, desamparado, destituído de tudo. Alguém que depende de esmolas, um verdadeiro mendigo. Mas é claro que Jesus ele não está falando em termos financeiros. Ele está falando em termos espirituais, pois a palavra usada por Jesus, equivalente em hebraico, foi Hani, pobre. No Antigo Testamento, Hani, ou pobre, é diferente do pobre, miserável, mendigo do termo grego. Por isso que Mateus qualifica esse pobre. Não se trata de um pobre miserável financeiro.
mas de um pobre em espírito. Porque o Rani, em hebraico, ele descreve nem tanto uma pessoa que não tem o que comer, mas uma pessoa que é humilde, fiel, alguém que tem total e perfeita confiança somente em Deus. E que por isso entrega a vida a Deus e as suas causas. Vamos ver alguns contextos do Antigo Testamento em que essa palavra Rani, ou pobre, que é o equivalente do que Jesus usou em aramaico e Mateus colocou no grego. O salmista ele adorava utilizar essa palavra Rani. No Salmo 34:6 diz: clamou este Rani e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Agora, Rani, no Salmo 34:6, foi traduzido como aflito. No Salmo 35:10, Rani foi traduzido como aflito. No Salmo 40:17, Rani foi traduzido como pobre. No Salmo 72:2, Rani foi traduzido novamente como aflito. Na mentalidade hebraica, o pobre é o aflito de alma. Porque na cabeça do hebreu, o pobre ele não sofre apenas com a falta de comida no estômago. Ele sofre na alma a humilhação de não ter o que comer. É muito humilhante chegar à hora da refeição e não ter o que comer nem o que dar à sua família. Por isso o pobre no Antigo Testamento, ou Rani, é também chamado aflito. Então, quando a gente analisa o contexto grego e hebraico da palavra pobre, nós compreendemos que Jesus ele estava descrevendo a pessoa pobre não no sentido de não ter dinheiro, não é isso. Jesus não está enaltecendo o voto de pobreza, porque se assim fosse, ele mesmo não teria dito em outros lugares que a gente deve dar comida ou dinheiro a quem não tem. É óbvio que Jesus ele não está falando de pobreza material. Existem pessoas que são pobres materialmente, mas têm a alma orgulhosa. E tem pessoas que são ricas materialmente, mas têm uma alma humilde. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os mendigos em espírito, a gente entende que Jesus está descrevendo a pessoa que tinha entendido sobre si mesma. Primeiro, ela entendeu a sua inadequação pessoal de prover a sua própria alma. Ele é inadequado. Ele entendeu a sua completa falência espiritual. Ele vive em angústia e por isso ele clama por socorro. Ele entendeu a incapacidade de prover para si consolo para suas angústias na alma. Ele não consegue prover para si libertação do opressor. Ele não consegue prover para si. Ele entende que, diante de Deus, ele é injusto, ele não tem como se sustentar diante de Deus. Então, tendo entendido isso, essa pessoa se entrega com fé e esperança aos braços de Deus. O pobre da bem-aventurança do Sermão do Monte é a pessoa que se tornou tão dependente daquilo que cai da mesa da graça de Deus, através de Jesus, que ele se torna totalmente independente de tudo nessa vida. Então ele se vê independente da justiça própria, de reconhecimento ou de auxílio humano. Ele se vê independente de coisas, de prestígios, de prazeres passageiros, que tantas vezes servem de sustento absoluto e nos separam de Deus. Porque, na verdade, quem depende de qualquer outra coisa que não de Deus, se torna escravo dependente daquela coisa. Ele não depende de conquista pessoal, de status pessoal, de status social, de beleza física, de bens materiais, de dinheiro em excesso para ser alguém feliz e realizado. Porque se você perder aquilo, você deixa de ser feliz e abençoado. E é por isso que o pobre em espírito é aquele que reconhece que não depende de nada disso. Tudo vem das mãos de Deus. Ele depende apenas e totalmente da graça de Deus, tanto para a salvação, como para a sustentação da alma ou da vida. Amados irmãos e ouvintes, por que
que essa bem-aventurança ela vem primeiro na lista de Jesus? Como é que alguém se torna pobre em espírito? Quais as marcas de alguém pobre em espírito? Qual a vantagem em ser pobre em espírito, já que nós vivemos em uma cultura em que o que se enaltece é alguém rico em espírito? Aliás, chamar alguém de pobre de espírito, nessa nossa cultura mundana, é chamar alguém de medíocre. Para responder essas questões, vamos analisar. Então, em primeiro lugar, para entendermos ainda mais sobre alguém pobre em espírito, vamos começar analisando o que não é ser pobre em espírito. Primeiro, ser pobre em espírito não é algo natural, não é algo com que nascemos. Não é ser, por exemplo, tímido, calado, apagado na sua personalidade, retraído. Não é um traço naturalmente, não é um traço que nascemos naturalmente com ele. Ser pobre em espírito não é algo que nós fazemos. Por exemplo, não é tentar falar, se comportar, se vestir de uma maneira que pareça que você aparente ser humilde. Também não é autoinfligimento, não é um tipo de sacrifício pessoal, como o que os monges fazem, por exemplo, que se isolam do mundo para dizer que são pobres em espírito. Também não é ausência de conhecimento, até porque as pessoas que acham que sabem muito, na verdade, elas não sabem nada. O verdadeiro sábio é aquele que percebe que quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais conhecimento ele busca, ele descobre que de nada sabe. Então, ser pobre em espírito não é ausência de conhecimento, não é autoflagelamento, não é algo que se finge, não é algo que se faz, não é algo com que você nasça naturalmente, não é um traço de personalidade. O que é ser pobre de espírito, então? Reforçando o que já vimos, é ser dependente de alguém, é suplicar a Deus para que Ele nos dê tudo o que precisamos para viver. É mendigar a graça de Deus. Mendigar não no sentido de que Deus gosta quando a gente mendiga, mas é no sentido de nós reconhecermos que somos dependentes de Deus para tudo. Vamos analisar uma passagem bíblica onde vemos um exemplo de uma pessoa que é pobre de espírito e outra que não é. Abra suas Bíblias em Lucas capítulo 18, vamos ler dos versículos 9 a 14. Vamos analisar aqui a parábola do fariseu e do cobrador dos impostos. Diz assim: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. Vejam, meus amados, que o fariseu ele se define pelo que não é, e em relação aos outros, aos que estavam ali ao seu lado, quando na verdade ele deveria se comparar, como disse João Calvino, a Deus, porque em relação a Deus, todo e qualquer ser humano, ele sempre se achará em falta, sempre será incompleto e falha. Continuando a leitura no verso 13, diz assim: mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado de Deus, disse Jesus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Percebam, meus amados, que Jesus ele quer nos mostrar que a humildade e a pobreza de espírito começa a partir do momento em que os nossos olhos estão em Deus, para que a luz de Deus nos revele quem de fato
nós somos. O ensino dessa primeira bem-aventurança é essa: os pobres de espírito são aqueles que reconhecem seu estado de miséria, de pobreza espiritual, no sentido de falar: Deus, eu não consigo ser quem eu sou, eu não consigo ser quem eu deveria ser, Pai, diante do Senhor. Eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha de mim mesmo, Deus, diante dos teus olhos. O Senhor é santo, eu sou pecador. Não há qualquer orgulho, justiça própria. Não existe justiça pessoal. Isso me faz viver suplicando por graça e misericórdia. A outra coisa que nós devemos analisar, meus amados, é por que essa bem-aventurança ela vem primeiro. A humildade, ela precede todas as coisas na vida cristã. Quem não se humilha diante de Deus, não deixa o seu orgulho de lado, não reconhece que depende de Deus, não entra no reino de Deus. Então, se não for humilde o bastante, nenhuma das outras bem-aventuranças serão possíveis. Porque como é que você vai chorar se você não é pobre em espírito? Como é que você vai conseguir ser manso se você não é pobre em espírito? Como é que você vai ter fome e sede de justiça se você não é humilde ou pobre de espírito bastante para se colocar no lugar do outro? Como é que você vai ser misericordioso se você não for pobre de espírito? Como é que você vai ser limpo de coração, vai buscar ser um pacificador, se você não é pobre de espírito? Quem vai se alegrar quando for perseguido por causa da justiça, se não for pobre de espírito? A falta de pobreza em espírito faz pessoas, inclusive que se dizem crentes, em vez de se regozijarem por estarem sendo perseguidas por causa do Evangelho, quererem vingança, justiça humana. Então a humildade de espírito, ela vem primeiro porque sem esse reconhecimento de miséria espiritual, porque onde quer que o ego seja exaltado, onde o ego é rei, lá Cristo não reinará. Então até que o orgulho se torne humilde, se curve e se veja pobre em espírito, primeiro, ele não é parte do reino dos céus. E segundo, ele não produzirá frutos do reino de Deus, fruto do reino dos céus. Nós já vimos o significado dos pobres em espírito, nós já vimos por que essa bem-aventurança vem em primeiro lugar, e agora nós vamos analisar a maneira de se tornar pobre em espírito. Bom, como já foi dito, ser pobre de espírito não é algo que fazemos ou deixamos de fazer. É um reconhecimento de quem de fato nós somos. Mas embora a genuína humildade seja obra que o próprio Deus produz em nós, revelando a nós a nossa condição, existem algumas coisas que, do lado humano, a gente acaba podendo fazer e que Deus espera que façamos. A Bíblia ela traz vários textos em que Deus diz produzir em nós e ao mesmo tempo ela diz faça isso. Em primeiro lugar, nós devemos desviar os nossos olhos de nós mesmos e fixá-los em Deus. Qualquer definição que nós tenhamos que fazer de nós mesmos, da vida ou de qualquer coisa, essa definição ela tem que ter como parâmetro não o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, o que eu vejo, mas aquilo que Deus diz ser. Então, meus amados, o primeiro passo, eu tenho que me examinar, não à frente de um espelho, ou me comparar a outras pessoas. E reparem que naturalmente a gente tem essa tendência, a gente costuma se comparar a pessoas piores que nós, para que a gente se veja sempre acima delas. E esse é um traço do nosso orgulho espiritual. Então a primeira coisa que deve acontecer é que a gente tem que aprender a tirar os olhos do que somos, do que sentimos, do que achamos, do que a cultura define ser, e fixar os nossos olhos em Deus. Ver quem Deus é, conhecer Deus em sua santidade, conhecer Deus em todas as suas qualidades ou atributos.
Então, o primeiro passo é praticar esse exercício, de tirar os olhos de mim e de você e de fixá-los em Deus. E isso nós sabemos, amados, que não é fácil. A segunda coisa, a gente tem que remover as coisas que fortalecem o nosso orgulho carnal. Ao invés de buscar reconhecimento, elogios, popularidade, nós devemos buscar a Deus. É Ele quem nos dá a sabedoria, o discernimento para evitar esses contextos, essas coisas que ficam nutrindo o nosso orgulho. Em terceiro lugar, em busca de pobreza espiritual, eu tenho que suplicar a Deus que Ele mesmo produza em mim a pobreza espiritual. É Deus quem vai me fazer ver o que eu sou realmente. É Deus quem vai se revelar a mim para que eu possa vê-lo como Ele é. É Deus quem vai mudar o meu e o seu coração diante das situações. E é por isso que nós temos que clamar e pedir como Davi. Davi disse: ó Deus, cria em mim, Pai, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, porque humildade ou pobreza em espírito, assim como todas essas coisas que vêm do espírito, é algo que Deus mesmo produz em nós. Resumindo, amados, a maneira de nos tornarmos pobres em espírito é fixarmos os nossos olhos em Deus, é mortificar a carne ou a inclinação do nosso coração para o pecado, é suplicar a Deus que nos torne humildes ou pobres em espírito, porque depende primeiramente de Deus. Quais são as marcas de uma pessoa pobre em espírito? Que características nós enxergamos e que características nós não enxergamos na vida de um pobre em espírito? Em primeiro lugar, meus amados, o pobre em espírito, ele perde o seu ego. É alguém que para de prestar muita atenção em si mesmo e pensa um pouco, aliás, pensa muito pouco em si. Tudo o que pensa, tudo o que se passa em sua mente, todos os seus planos, seus planejamentos, suas vontades, está em Deus, na glória de Deus e no bem do próximo. Uma pessoa humilde de coração, ela considera o outro superior a si mesma. É aquela pessoa que, quando vê a alegria do outro, ela sorri com ele e por ele. E é interessante isso porque é fácil a gente enxergar um amigo que senta ao seu lado e chora com você nas horas de tribulação. Mas será que ele consegue sorrir com você, vibrar genuinamente quando você alcança conquistas, quando você está na bonância, quando você está na prosperidade? Porque as pessoas geralmente elas não conseguem sorrir com as conquistas do outro. É porque nós vemos a conquista do outro a partir de nós. Os olhos estão em nós, comparando nós com aquela pessoa. Nós não conseguimos, nós não temos, nós não conquistamos, nós não somos tão bons como ele ou ela. E ao invés de sorrir com aquela pessoa, ficar alegre junto com ela, se regozijando com ela, a gente fica criticando, emburrando, falando, questionando. O pobre em espírito é aquele que vai aprender cada vez mais a olhar menos para si mesmo, a falar menos de si mesmo. Em seu coração ele diminui para que Cristo apareça, para que Deus cresça em mim. O pobre em espírito, ele passa a ficar cada vez mais. Quanto mais pobre de espírito, mais admirado com Jesus ele fica, com quem ele é, o que ele faz, e menos admirado com os seus próprios esforços ou habilidades. Cristo vai se tornando cada vez mais a sua admiração. Outra característica do pobre em espírito é que ele começa a ir deixando de se queixar de certas situações. Você já reparou o quanto é difícil aceitar as adversidades, as situações, sem reclamar?
Mas o pobre em espírito, mesmo sabendo da fraqueza do outro, ele não vai usar isso contra aquela pessoa. Ele vai enfatizar nas qualidades do outro. Porque ele não precisa se autoafirmar na fraqueza do outro. Ele não precisa olhar para a fraqueza do outro e dizer: eu sou melhor que você porque você é fraco nisso. Porque quem faz isso é orgulhoso. E para finalizar, qual a herança dos pobres de espírito? Quais são as recompensas do pobre de espírito? Todos que se apresentam a Deus com o coração quebrantado, todos que se humilham debaixo da mão de Deus, o próprio Deus diz que no tempo certo serão exaltados. E o que Jesus promete é que, o que Jesus promete nessa bem-aventurança é que os pobres em espírito, na verdade, eles são herdeiros de um reino, o melhor reino que existe, o reino dos céus, o lugar onde a vontade plena e soberana de Deus acontece. A alegria, meus amados, dos pobres em espírito é Deus, está em Deus. Nesse momento, o que nós podemos almejar é que Deus nos ensine isso, que Ele nos agracie com um coração cada vez mais humilde, que faz de Cristo o grande centro e a maior alegria, que faz do outro o alvo do nosso amor, que as conquistas e as alegrias do outro sejam também o nosso regozijo. Feche os seus olhos, vamos orar, se conecte com Deus, peça para que Ele te ajude em algo específico que porventura Ele tenha tocado em você, sobre tudo que nós vimos e falamos. Suplique a graça de Deus aí no seu lugar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, faça de nós homens e mulheres com fome e sede do Senhor, de reconhecer que sem o Senhor, Pai, nós não sobrevivemos, que sem comer ou beber do Senhor, não há em nós vida. Faça-nos entender, Pai, a necessidade de irmos ao Senhor suplicando, dizendo que precisamos desesperadamente da Tua graça para viver. Faça-nos entender, Pai, que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus. Ajuda-nos, Pai, a tirarmos os olhos de nós mesmos, das nossas conquistas, dos nossos anseios, e planta em nossos corações o desejo de conhecer cada vez mais. Planta em nós, Pai, um coração humilde, sem orgulho, quebrantado, que dependa somente de Ti, Deus, para se alegrar. Ensina-nos a sermos exemplo de cristãos que se alegram em Ti, que se humilham a Ti, que buscam se comparar, Pai, não a outros humanos, mas a Ti, e reconhecer que somos dependentes da Tua graça. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos amar, mesmo sendo nós pecadores. E que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Concede-nos, ó Deus, uma semana segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados. Tenham uma boa semana, em nome de Jesus.